Já falou meu apelido, né? Todo mundo me conhece como Dinho. Meu nome é Gladstone, mas Dinho é bem mais fácil até, né? Sou pastor-presidente lá do Ministeriado de Justiça, em Campo Grande. Na Paula, minha esposa, lá nós somos em 11 famílias sacerdotais na sede, né? Na sede da igreja nós somos em 11 famílias sacerdotais. Além do ministério local, nós temos um colégio regular, atualmente ensino infantil e fundamental, a partir de 2026, ensino médio e provavelmente em 29, ensino superior, né? E temos também uma organização social, né? um instituto que faz é o nosso braço social, é vinculado, é mantido pela igreja, né? E é com vários trabalhos sociais, né? Temos Casa-Lar, né? Abrigo de menores, de meninos lá em Campo Grande, 11 meninos. Trabalho com morador de rua, trabalho com famílias carentes, acolhimento, enfim, muitas coisas na área social que também exercemos, né? Oi? E eu queria ler um texto aqui, antes de falar um pouquinho a respeito de Paraguai, queria ler um texto aqui em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, a partir do verso 14. Diz assim: Jesus no sermão profético falando a respeito de coisas que haveriam de acontecer. Nas parábolas, nos outros ensinos, Jesus ele trouxe valores para a vida, princípios do reino. No sermão profético, os princípios já estão estabelecidos na mensagem do Evangelho. E ele está falando sobre coisas vindouras que são fato, né? As parábolas não são necessariamente fatos, elas trazem princípios, valores e ensinamento. Agora, no sermão profético, ele está falando de coisas factuais, coisas que vão de fato acontecer. E ele até começa aqui no versículo 14, diz assim: pois será, ou seja, isso vem, vai acontecer, será. Aí ele faz uma comparação, né, para a gente entender o que será, o que vai acontecer. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Sabemos que Jesus está falando a respeito dele mesmo, né, e de todos os seus seguidores. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera um salário, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o meu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e será com abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Bom, isso não é uma parábola de princípio. Jesus só usou algo do contexto, né, do tempo para dizer de algo que de fato vai acontecer. Do que ele está falando? De uma prestação de contas, né? Todos nós vamos enfrentar uma prestação de contas. Pastores, profetas, evangelistas, missionários, mestres, apóstolos, todos, né? Ministro de louvor, professor de escola bíblica, diácono, todos nós, marido, mulher, filhos, todos vamos prestar contas, né? Porque todos nós nos enquadramos na condição de servos daquele Senhor que veio há 2000 anos atrás, foi para casa, mas volta. Depois de muito tempo ele volta. E quando ele volta, né, o que vai marcar o nosso encontro? Uma prestação de contas. Isso é fato. Paulo vai falar a respeito disso, Jesus fala a respeito disso em outras passagens, mas é inevitável que cada um de nós vamos nos encontrar com ele e nesse encontro haverá prestação de contas. E como nós estamos falando aqui de sacerdócio, né, de vida sacerdotal, de ministério, de família sacerdotal, todos nós somos feitos sacerdotes. Diferente do ofício sacerdotal levítico, né, que durou por um tempo, nós fomos feitos reis e sacerdotes, né, na nova aliança. Né? Nós temos uma unção sacerdotal, logicamente, que são níveis diferentes, assim como aqui na parábola ele fala, a um Deus confiou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. Ou seja, não é todo mundo igual, existem diferenças, existem medidas e cada um tem que dar conta em relação à medida que tinha e que recebeu. Né? Cada um de nós tem uma capacidade e Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Eu sou meu pastor, né, meu líder espiritual é o Luiz Hermínio. Quantos conhecem aqui Luiz Hermínio? Né? Quase todos aqui conhecem meu pastor. Né? O Luiz Hermínio é meu pastor. Eu queria ter as coisas que ele tem, em termos de unção, de ministério. Agora ele tem uma medida. Ele tem uma medida. Deus deu a ele segundo a medida dele. Deus me confiou segundo a minha medida. A minha medida, eu entendo, é menor do que a medida dele. Né? E isso não é um problema. Isso não é problema. Ele ter uma medida maior, eu ter uma menor. Tem outros que têm medidas menores do que a minha. Isso não é problema. Né? É Deus quem estabelece. Então eu preciso entender primeiramente qual é a minha medida e qual é o meu papel. O que eu preciso fazer. Para que eu fui chamado? Aqui alguém já leu aquele livro do John Bevere, Movido pela Eternidade? Alguém já leu? Algumas pessoas já leram Movido pela Eternidade. John Bevere, Movido pela Eternidade. Você leu? Né? Então, quem leu, né, não sei se teve a mesma experiência que eu tive. Né? Quando li o livro, antes de eu ler o livro, eu vi o John Bevere ministrando em São Paulo, num evento de pastores e líderes, e ele ia ministrar a respeito do título da honra. Ele tem um outro livro escrito, né, sobre maravilhoso, né? O título é Recompensa da Honra, e ele começou ministrando num dia sobre a recompensa da honra. Daí no dia seguinte ele ia continuar ministrando sobre a recompensa da honra, daí o Senhor mudou. Falou, não, você vai mudar o assunto. Né? Você vai falar a respeito do tema do livro do Movido pela Eternidade. E aí quando ele ministrou, ali só tinha pastores e líderes. Bastante gente. E eu já era pastor, né? Já estava no ministério, exercendo a função daquele que Deus me chamou. Inclusive a visão que Deus me deu, falou comigo também foi em 2007, né? Foi o ano que Deus falou contigo, te deu a visão, também foi o ano que eu recebi a visão. E eu estava exercendo o meu chamado, o meu ministério naquilo que eu acredito. Só que quando ele começou a pregar
e a ensinar a revelação que ele recebeu, em resumo, ele conclui que nós não seremos julgados pelo que nós fizermos, mas por aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então não importa eu chegar lá e falar, eu fiz, mas eu fiz aquilo que eu queria fazer. Eu não fiz aquilo que eu fui comissionado a fazer. Então a mesma coisa se você tem uma funcionária. Ana Paula é boa em administração de pessoas, né? Então uma funcionária doméstica, então, muito bem, né, orientada. Então se ela sair de casa e falar para a funcionária assim, você vai fazer o almoço, né? Eu quero que você faça o almoço assim, assim, assim. Só que daí a funcionária chegou em casa e a casa estava bagunçada, está suja. E sabe que ela é muito chata com a questão da sujeira. Ela cobra demais, a casa tem que estar limpa, organizada. Daí a funcionária fala, bom, antes de fazer o almoço, vou limpar a casa porque eu sei como é que é a patroa. E começa a limpar a casa e tem tanta sujeira, né, tanta coisa desorganizada, arruma a casa e quando a gente chega, o almoço está pronto? Não. Porque ela ficou fazendo a faxina. Ainda que fosse uma coisa importante, necessária, e sabendo que a Ana Paula é exigente. Mas a orientação para ela não foi faz a faxina, foi faz o almoço. Vocês acham que essa funcionária, por mais limpa, brilhante que esteja a casa, ela ganharia um elogio? Não, ela daria as contas para a funcionária. Falando, não serve. Por quê? Porque não faz o que eu mando, faz o que quer, ou o que acha que é certo fazer. Né? E às vezes nós podemos viver a nossa vida de crente fazendo aquilo que nós achamos que é certo fazer. E não aquilo que nós deveríamos fazer. Depois de o John Bevere ministrar a respeito desse assunto, e foi profundo, né, com muita revelação, eu fiquei simplesmente chocado, porque eu concluí o seguinte, quer dizer que eu posso ter feito muito e não ter feito aquilo que eu deveria ter feito? E mesmo tendo feito muito, chegar lá e ser reprovado pelo meu Senhor, porque eu fiz o que eu quis, não o que eu tinha que fazer. Eu fiz segundo a minha vontade, meu desejo, meu coração, ou a minha cobiça ministerial, ou a minha inveja ministerial, porque eu vejo o outro fazendo, eu quero fazer igual, porque eu vejo aquele lá está prosperando assim, então eu quero ser igual, né? Então fico olhando para a vida dos outros, para os ministérios, né? Para a unção dos outros e querendo fazer igual para ter os mesmos frutos e resultados que eles têm. E isso pode ser extremamente danoso. Pode ser extremamente danoso, né? De chegar lá achando que nós estamos bem na fita e assim falou, não, né? Vou tirar 10, né? Fiz um monte. Falou, não, você não tirou 10. Né? Pelo contrário, você está reprovado, porque não fez o que devia fazer, fez o que quis fazer, né? Por causa do coração. E o coração é enganoso, gente. Coração enganoso. Então, como sacerdotes, o que nós precisamos de fato, cada crente, não é um pastor, um líder, cada crente, nós precisamos saber quem nós somos e nós precisamos saber qual é o propósito da nossa existência. Porque cada um de nós veio a esse mundo com uma identidade. Você tem uma identidade. E essa identidade, quem te deu essa identidade foi Deus na eternidade passada. Antes de você existir, antes da sua família existir, antes dos seus pais, seus avós, de toda a sua genealogia existir, você já existe num plano, num projeto de Deus com uma identidade e com um propósito. Paulo fala a respeito disso lá em Efésios, né? Capítulo 1, 2, ele vai falar a respeito desse assunto. Cada um tem uma identidade, como cada um tem uma digital, tem uma íris e tem um DNA próprio, e não existe cópia. Deus não fez cópia de ninguém. Nem os gêmeos mais vitilinos, que fala? Idênticos, né? Isso, esse aí. Né? Nem esses aí são iguais. Não existe cópia. Não existe. Né? É indivíduo. É indivíduo. Você tem uma identidade. Então,
Nunca queira ter a identidade de outro, porque se você buscar ter a identidade do outro, você não vai reconhecer a sua própria identidade. E se a gente não conhecer a nossa identidade, e sacerdócio tem tudo a ver com isso, se a gente não reconhecer a nossa identidade, quem nós somos, eu nunca vou conseguir cumprir um propósito que Deus me deu, porque o propósito está relacionado à identidade, né? O propósito é dado em cima de uma identidade. E lógico, tem pessoas que são chamadas para serem líderes de um grande ministério. Citei o meu pastor Luiz Hermínio, né? É um homem que é um guarda-chuva para muitos, né? Ele é uma referência, ele é um exemplo, não apenas para mim, não para meia dúzia, mas para milhares e milhares de pessoas, milhares de pastores. Ele é uma referência e um guarda-chuva, uma cobertura, né? Isso está relacionado à identidade e ao propósito dele. Eu não posso querer ser igual a ele, porque se eu buscar ser igual a ele, eu vou desperdiçar aquilo que Deus deu para que eu fizesse. Então, dentro do reino, né, que o pastor Léo falou, o maior problema, às vezes, de abandono de campo missionário é falta de relacionamento, de entendimento, porque isso é muito comum a gente ver nos ministérios, nas igrejas, isso infelizmente acontece, né? Hoje nós vivemos um tempo muito bom de maturidade da arte de justiça, mas nem sempre foi assim, né? Hoje a gente falei, nós somos 11 famílias ministeriais e não tem um único pastor querendo o lugar do outro. Todos sabem para que foram chamados, estão cumprindo o seu chamado e não tem conflito, não tem tititi, não tem mexerico, nem as mulheres brigam entre elas, gente. Verdade, pastor. É seríssimo assunto. Até as mulheres se entendem, as 11. As 11 mulheres se dão, né? Não tem briga, não tem tititi, não tem confronto, não tem... porque cada um sabe o seu espaço, cada um sabe o seu lugar. Então, no sacerdócio, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber quem é o próximo. Eu preciso reconhecer, né, aquilo que Deus deu para o outro, que não deu para mim. Eu tenho que honrar aquilo que Deus deu para o outro, né? Qual é o papel dele? Entendi, por exemplo, aqui o pastor Léo. Nós estamos já há bastante tempo, né, como mantenedores aqui na obra aqui no Paraguai, a Atos de Justiça, né? E aí, quando a obra começou a crescer e os nossos olhos voltaram lá para a área do lixão, vocês não foram ainda lá no lixão, né? Ainda não. Quando os nossos olhos começaram a se voltar lá para o lixão, daqui a pouco falo um pouquinho mais de Paraguai, Deus deu um entendimento para mim. Deus não falou claramente, mas trouxe um entendimento dentro do meu espírito. Que a obra estava crescendo, ela ia crescer, até então era só atos de justiça, e aí me veio a compreensão da parte do espírito que essa obra não seria uma obra vinculada a atos de justiça exclusivamente, né? O Espírito me testificou que ele enviaria parceiros, no plural, que ia mandar outros, né? Que ia enviar parceiros. Então, na época eu falei para o Valdoir, né, pastor Valdoir, falei, pastor, seguinte, Deus vai enviar parceiros, nós não vamos fazer esse negócio. Aí a Atos vai estar sempre na obra, mas nós não vamos ser os únicos, então nós temos que estar abertos para os parceiros que Deus vai enviar. E daí veio, né, pastor Léo, com a Nation Help, veio e chegou aqui e começou a ser um parceiro da obra. Quando nós começamos a compartilhar, a conversar sobre o projeto lá do lixão, Deus trouxe um incômodo muito grande no coração dele, e visões, e projetos. E eu, já tendo um pouco de experiência, maturidade, eu sei que Deus fala, né, dá visão e comunica os seus projetos para quem? Para o líder ou para o liderado? Para o líder. E quando Deus começou a compartilhar a respeito do projeto lá embaixo, né, com o pastor Léo, eu entendi, opa, o líder, né, da obra lá embaixo é o pastor Léo. Mas né, é o líder, né, nós estamos juntos. Não, por quê? Estou só usando isso como exemplo para dizer assim, nós precisamos entender o que Deus estabelece. Uma coisa que a gente fazia antes do ministério, errado,
né, na Atos. Principalmente quando começou a igreja é nova. A igreja ela tem 16 anos de existência, né? Avançou, cresceu, hoje é uma igreja bem estabelecida na cidade, né, com um pouco mais de 1.000 membros, não sei quantos membros, e com muitos trabalhos, e está avançando, está crescendo, enfim. No começo do ministério, precisa alguém para o ministério infantil. Você vai lá para o ministério infantil. Precisa de alguém lá para o louvor. Não, você vai para o louvor. Precisa de alguém para você faz aquilo. Nós íamos estabelecendo. Sabe o que eu aprendi com isso? Tudo errado. Tudo errado. A gente fazia tudo do nosso jeito, segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão, segundo as necessidades. Nós administramos o começo do ministério segundo necessidades. E Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Aí, entendemos que quem estabelece não somos nós. É Deus quem estabelece. E qual é o nosso papel? Reconhecer aquilo que Deus estabeleceu. Então hoje, até para estabelecer alguém como líder, como pastor, né, no ministério, hoje a gente não estabelece mais ninguém. A gente só fica observando o que Deus está estabelecendo. Quem são as pessoas que Ele está usando, com o que Ele capacitou, como Ele ungiu, quais são os dons, qual é a função, onde é que aquela pessoa se encaixa, onde é que ela flui naturalmente bem, sem ter que receber uma ordem, falando, você vai fazer assim, 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 e colocar um cabresto na pessoa. Não, eu observo. Qual é o dom, qual é a qualificação, como é que a pessoa flui, o que é bom nela, e aí a gente só reconhece aquilo que Deus já estabeleceu. Acabaram os problemas, gente. Não temos problema de liderança. Por quê? Porque aprendemos a reconhecer a identidade uns dos outros e o propósito que cada um tem. Então, tem gente que é chamado para ser o líder. Precisa ter um líder? Precisa ter um líder. Agora, precisa ter pessoas junto do líder, próximas, imediatas do líder? Precisa. Mas precisa ter gente fazendo todo tipo de coisa. E é Deus quem vai estabelecer. Imagina, tem algumas funções, pensando do ponto de vista social, que a gente não dá tanto valor. Você vai escolher uma profissão. Algumas pessoas escolhem, eu quero ser médico, porque é uma profissão que tem um reconhecimento social e remuneração, e é bom, né? Tem um título, doutor e tal, respeito de um médico. O outro quer ser engenheiro, quer ser advogado, eu quero ser piloto de avião. Agora, deixa eu perguntar, quem quer ser professor? Difícil alguém quer ser professor. Por quê? Porque o professor ganha pouco. Alguém vai enriquecer sendo professor? Tem professor aqui? Não? Tem professor aqui, aí, ó. É milionário, irmão, né? Enriqueceu muito dando aula. Gente, professor não vai enriquecer. Na profissão não vai enriquecer como professor. Agora, quantos aqui já tiveram professores na vida? Todos nós. Imagina se tira o professor da tua vida. Não tem médico, não tem engenheiro, não tem advogado, não existe nada. Né? Então, a função do professor é fundamental. Então, Deus estabeleceu pessoas para serem professores. É um sacerdócio, um ensino, é um chamado. Quem gostaria de ser gari? Trabalhar na empresa de coleta de lixo. Alguém aqui gostaria? Ninguém? Ninguém quer? Agora deixa eu perguntar então, quem aqui moraria numa cidade que não tivesse gari? Coletor de lixo. Você moraria numa cidade onde não tivesse a coleta de lixo? Ou seja, ele é importante? Às vezes você nem vê a importância dele. Mas se faltar ele, a cidade se torna inabitável. A doença vai proliferar, a morte vai se espalhar, né? Vai ficar um caos. Vai ficar um caos. Então, o que nós precisamos no ministério? Entender quem eu sou, quem é o meu chamado, qual é o meu chamado, quem são aqueles que estão próximos, com quem que Deus me conectou, qual é o chamado de cada um deles. E às vezes isso é uma das coisas mais difíceis de se ajustar no ministério. Por quê?
há uma tendência natural das pessoas, especialmente de líderes, né, de quererem para si, às vezes, funções que não são deles, ou de não reconhecer as funções que Deus deu para outros. Então, tanto uma coisa, você querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, ou você não reconhecer aquilo que Deus deu para outro fazer, mesmo que você não queira aquela função, mas se você não respeita aquela função, se você não valoriza, não honra aquela função que Deus deu para o outro, a gente tem problema. E aí isso são freios na obra, né? E até destruidores, às vezes. Ministérios se acabam por conta de conflitos pessoais. Quantas igrejas dividem? Por quê? Porque tem um presidente e daí o outro acha, não, eu que quero presidir. Daí vai lá e racha a igreja, né? Daí vai lá falando, olha, não aguento mais esse sistema, esse modelo, não sei o quê, vamos começar outra igreja e tal. Pega, sai com uma turma, depois você chega para ele, como é que está sendo o ministério? Ah, eu estou fazendo assim, 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 assim. Ué, igualzinho era no outro. Então o problema não era o modelo, não era o sistema. O problema é que não era você, né, que estava na cabeça. Você não está fazendo nada diferente, está fazendo a mesma coisa. Então não adianta, não aguento mais, né, esse sistema. Não, não é isso. Não entendeu qual é o seu papel, não entendeu qual que é o papel do outro. Né? E o diabo entra nisso, gente. Entra nesse negócio. Bom, para a gente não prolongar, falar um pouquinho aqui, ministério. Só para fechar o assunto, para não fugir totalmente da palavra, né? Na prestação de contas, vai ser o dia mais glorioso e também, ao mesmo tempo, mais tenebroso. Para alguns vai ser um dia glorioso, para outros vai ser um dia tenebroso. Então eu preciso decidir se eu quero ter, né, um dia glorioso na minha prestação de contas ou se eu quero ter um dia tenebroso na minha prestação de contas. Porque na prestação de contas, o que vai acontecer? Tem um julgamento, no julgamento tem uma sentença. E aqui Jesus deu 2 tipos de sentença, né? Uma, lógico, ele não detalhou níveis de galardão, mas ele disse, vai ter sentença favorável e vai ter sentença desfavorável. E eu vou receber uma sentença. Ou vai ser uma sentença boa, favorável, ou vai ser uma sentença desfavorável. Essa sentença não cabe recurso. O julgamento dele vai ser perfeito. Não vai caber recurso. Então, para que eu me dê bem naquele julgamento, eu preciso ser nessa vida quem eu vim ser segundo a identidade de Deus e cumprir o propósito que Deus deu para que eu cumpra. Se for para ser gari, tem que ser gari. Se tiver que ser doutor, vai ser doutor. Se tiver que ser qualquer outra coisa, vai ser então qualquer outra coisa. Até pastor, né? Até missionário, né? Qualquer coisa que Deus nos chame, isso é o lugar perfeito. Isso é sucesso. Muitas vezes pensam, uma pessoa de sucesso na vida, daí associam sucesso a patrimônio, dinheiro. Uma pessoa obteve sucesso. Sim, tem um monte de gente que está rica, que está milionária e que não consegue dormir sem remédio, que tem uma família destruída, daqui a pouco está com vontade de se matar. Né? E muitos tiram a vida. Pessoas de sucesso, né? Que tiram a vida, que perdem a família, que perdem os filhos, que perdem tudo, né? Que perdem a saúde. Então, sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é cumprir propósito. Né? E chegar lá naquele dia e ouvir de Jesus. Eu falo assim, eu tenho uma meta na minha vida. Eu falo que eu sou a pessoa mais ambiciosa que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais ambicioso do que eu. Verdade. Vocês estão olhando para um cara ambicioso, extremamente ambicioso. Ambicioso ao ponto de eu não estar nem aí para dinheiro, de eu não estar nem aí para poder, de eu não estar nem aí para título, de eu não estar nem aí para nenhuma dessas coisas que as pessoas normalmente buscam. A minha ambição é um dia olhar para Jesus e ouvir Jesus dizer assim para mim, Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe qual é a minha ambição? O gozo do Senhor.
e aquilo que ele tem reservado, as suas recompensas eternas. Então, tudo que não é eterno, para mim, não tem valor. Tudo que não for eterno, não se compara àquilo que é eterno. Existe um galardão eterno. Existe um gozo eterno. E eu quero isso. Se eu posso ter 100% de galardão, como John Bevere, ele cita lá João, fala assim, cada um cuide para não perder completo galardão. Ou seja, se tem galardão completo, tem galardão incompleto. E tem até ausência de galardão daquele que entra na salvação como que chamuscado pelo fogo, como Paulo diz, lá aos Coríntios, né? Que vai entrar sem nada. Porque na hora que a gente prestar conta das nossas obras, elas vão ser provadas no fogo. Eu imagino lá no céu tem um altar, né? Tem um incinerador, e ele vai falar assim, vamos provar suas obras, todas as suas obras, né? O dia que eu comprei esse aparelho celular, isso aqui é uma obra, né? Fui lá e fiz uma compra. O dia que eu servi uma marmita, ou que eu dei um abraço em alguém, são obras. E ele fala assim, eu vou provar suas obras. Daí ele fala assim, pega suas obras. Ele vai falar, Miguel, querosene do céu. Risca o fósforo. E aquele fogo vai ficar queimando, 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 queimando. Ele fala, apaga o fogo. Vamos ver o que sobrou. Daí você vai receber galardão segundo aquele que sobrou, né? E aí Paulo fala assim, olha, tem muita obra que vai queimar igual palha, né? Igual madeira, coisas que são passageiras, que não têm valor eterno, tudo isso vai ficar aqui, né? Título, posição, ministério, carro, casa. O que é um carro, gente? O que é um carro? É lata. Tem lata melhor e lata pior. Mas carro é lata, é ou não é? Do que são feitos carros? Tudo é lata, gente, é lata. Tem gente que tem ambição em casa, né? Ok, o que é casa? É barro, pó de pedra, não é isso? Qual valor tem a lata no céu? Qual valor tem o barro e o pó de pedra no céu? Nenhum. Lá a rua é feita de ouro. Então as ambições que as pessoas têm nessa terra são ambições míopes, porque só enxergam um negócio assim de pertinho e não conseguem enxergar lá fora, lá adiante, eternamente. Por isso eu disse, eu sou a pessoa mais ambiciosa que eu conheço, porque eu sei o que tem lá. Eu sei o que tem lá. Pelo menos parcialmente eu sei o que tem lá. E ao saber o que tem lá, Paulo fala assim, considerei tudo o resto por refúgio. A palavra original ali é esterco. Paulo falou assim, e ele não disse algumas coisas, ele falou tudo. Título, posição, profissão, trabalho, dinheiro, tudo, ele falou, virou esterco. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele ainda dizia assim, eu estou correndo para o alvo, não que já tenha alcançado. Paulo ainda dizia assim, eu esmurro meu próprio corpo, porque para que não tendo eu pregado a muitos, venha eu ser desqualificado. Paulo tinha receio de ser desqualificado. Quando? Na prestação de contas dele. E Paulo fala isso com mais de 20 anos de ministério. E ele tinha receio, corro o risco de ser desqualificado. Paulo tinha essa preocupação, gente. Então, quem sou eu para achar que eu estou bem na fita? Né? Então, eu quero viver a minha identidade, eu quero cumprir o meu propósito para naquele dia receber a devida recompensa. Não que já tenha alcançado. Não que já tenha alcançado. Porque se Paulo não sabia se tinha alcançado, né? E Paulo ele só sabe que alcança no final da vida quando ele escreve a Timóteo e fala, olha, porque ele usou a expressão do correr nos estádios, aos Coríntios, depois ele fala aos Filipenses, usando o mesmo tipo de argumento, depois quando ele fala com Timóteo, ele está ainda usando a mesma ilustração. Corri a carreira, cheguei no final, venci, estou pronto para receber a coroa. Quando? Depois de morrer. Falei, primeiro eu tenho que morrer.
Então, Paulo estava muito animado, e quando aos Filipenses que ele escreve, que ele fala que ele está muito animado para morrer. Né? Não é aos Filipenses, fala, mas por causa de vós, né, necessário que permaneça aqui, porque ele tinha uma divisão no coração, eu quero estar lá é melhor, mas por causa de vocês eu preciso estar aqui. Mas ele sabia que por causa dele também, porque ele tinha que cumprir a meta dele. Então, o conflito que Paulo tinha deveria ser o conflito de todo crente. Porque se a gente tem esse tipo de conflito, nós nunca vamos nos conformar com aquilo que nós estamos fazendo. Paulo nunca se conformou. Ele sempre sabia que ele podia ir além. Por isso, viveu tudo o que viveu, por isso, padeceu tudo o que padeceu, porque ele tinha uma consciência de algo superior e eterno, da prestação de contas. De todos os escritores depois de Jesus, né, que falam sobre prestação de contas, quem mais fala sobre prestação de contas é Paulo. Ele tinha entendimento de prestação de contas e por isso ele tinha uma aflição. Então, eu queria despertar em você essa aflição, né, de que um dia eu vou prestar contas. E eu quero recomendar, leiam o livro do John Bevere, né, Movido pela Eternidade, que me destruiu. Depois de ouvi-lo pregar, eu sentei e falei, Senhor, posso ter trabalhado tanto, chegar lá e ainda ser desqualificado? Li o livro depois de assistir a mensagem, de ver depois as mensagens no YouTube também, porque ele dividiu em 14 lições no YouTube, 12 lições no YouTube. Li o livro 2 vezes, toda anotadinha, aquilo mudou a minha maneira de entender a vida. Então, recomendo, sugiro. Só para finalizar, então, Paraguai. Fala assim, resumidamente aqui, por que Paraguai? Por que Paraguai? Bom, Jesus mandou nós irmos fazer discípulo em todas as nações, tribos, povos, línguas da terra. A grande comissão, eu levo ali a questão a parte mais importante para mim, é o que fazer, não é apenas ir. Ir é o processo, mas eu vou para fazer o quê? Né? E como? Como é que eu faço discípulo? Ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Eu entendo assim, evangelismo de impacto tem o seu lugar, tem o seu papel, né? Fazer oração de entrega, de confissão de pecados, de recebimento do Senhor Jesus na sua vida é uma oração que dá uma legalidade no mundo espiritual. Mas dizer que a pessoa fez aquela oração, está salva para todos sempre, amém, né? Seu nome está escrito no livro da vida, agora vou salvar outro, eu particularmente não acredito. Eu não fui salvo assim e eu não conheço ninguém que foi salvo assim. Talvez vou conhecer aqui, mas eu até hoje não conheci alguém que foi salvo assim. Né? Salvação é um processo que depende de envolvimento. Jesus, para nos salvar, ele se envolveu. E não existe na nossa experiência, pelo menos de ministério, comecei meu ministério como um evangelista. Eu era um jovem evangelista, né, 40 e poucos anos atrás, que a Bíblia era meu desodorante. Ela ficava aqui embaixo do meu braço e o porta-malas do meu carro era lotado de panfleto, de folheto, porque naquela época se evangelizava com folheto, não era? Então eu recebia o folheto dos Estados Unidos, de Portugal, da Europa, de vários lugares, em português, da Inglaterra, com carimbo da igreja, né? E eu era evangelista que pegava os folhetinhos assim. Aliás, só fazendo um parênteses, eu falei, o meu primeiro pastor, pastor Jonathan de Oliveira, ele me deu a melhor instrução que eu já recebi na minha vida. Porque quando eu, assim, recém-convertido, jovem, né, bem jovenzinho, recém-convertido, e aí eu tinha sido um adolescente drogado, viciado, promíscuo, né? E de repente Deus, de um dia para o outro, me tirou todos os vícios e toda a promiscuidade, de um dia para o outro. No dia que eu me converti, houve uma transformação radical. Eu sei que não é padrão também, normalmente não é assim, mas comigo foi de um dia para o outro. Né? Foi uma virada de uma chave que foi muito forte. E aí eu queria salvar o mundo. Eu tinha muitos amigos do lado de fora, todos os meus amigos, aliás, eram de fora da igreja,
era da gandaia, e aí eu queria salvar o mundo. Daí eu começo a fazer relacionamentos, conviver com novos amigos, fazer novas amizades na igreja, mas eu tenho um monte de gente que está perdida igual eu estava. Daí o pastor, eu preciso de um curso intensivo de evangelismo, né? Eu quero pregar o evangelho. As almas estão aí e eu estou aqui disposto, né? Cheio de disposição, cheio de vontade, eu quero ganhar almas. Então preciso de um curso de evangelismo assim prático, rápido. Ele olhou assim, ele era um senhorzinho, cabeça branca. Hoje eu estou de cabeça branca, eu não me sinto velho, mas naquela época eu olhava para ele e achava que ele era um velhinho. Aí ele falou assim: ô filho, você quer salvar almas? Isso, pastor, isso. Vai ler a Bíblia. Falei: não, pastor, você não entendeu. Preciso de um curso intensivo, rápido, né? Só assim, marcar na Bíblia alguns versículos-chave e tal, uma sequência, uma ordem para poder chegar a pregar, orar com a pessoa, né? Pedir para Jesus escrever o nome dela no livro da vida, novo nascimento, coisa prática, pastor. Ah, você quer pregar o evangelho, né? E salvar vidas para Jesus? Pastor, pensei com ele, agora ele entendeu. Vai ler a Bíblia. Pastor, o senhor não entendeu. Olha o tamanho desse livro. Até eu ler esse livro aqui, quantas almas já não se perderam? Né? Elas não podem esperar. Olha o tamanho desse livro. Ô filho, você quer ganhar vidas para Jesus? Vai ler a Bíblia. Gente, eu saí dali com uma raiva. Foi a única vez que eu fiz gabinete com ele. E eu saí dali, o que eu fiz? Devorei a Bíblia. Devorei até cair a capa e as folhas daquela Bíblia. Virei um apaixonado pela palavra. Se eu não tivesse me apaixonado pela palavra, hoje eu não poderia estar pregando o evangelho, né? Então, assim, fundamento. Precisa de fundamento. Não é só fogo de palha, tem que ter fundamento. E não existe nada que substitui a palavra. Nada substitui a palavra. Mas não sei por que eu desviei o assunto, voltando para o Paraguai. Né? Por que Paraguai? Não sei se vocês conhecem a história, não vou entrar no detalhe de como é que a gente veio, né, para não tomar muito tempo, mas falar um pouco sobre a nação, sobre a importância de estarmos aqui. Jesus mandou a gente pregar o evangelho, foi isso, né, o ID, a todas as nações. E normalmente nós pensamos aonde? Nações lá na África, na Ásia, no Oriente Médio, nações longínquas onde o evangelho, né, quase não chegou, não tem penetração, é proibido, é perseguido, enfim. E o Paraguai está bem do lado do Brasil e também é uma nação não alcançada pelo evangelho. Eu não sei o percentual de evangélicos, não sei se você tem um dado estatístico disso hoje, do Paraguai, mas é baixo, né? É baixo. O Paraguai é uma nação bastante católica, que tem na Cacupé, Cacupé, padroeiro do Paraguai, que é a Virgem Maria, né, no formato daqui. Aliás, é a Rainha dos Céus. Aliás, lá em Nazaré, não é catedral, na igreja lá em Nazaré em Israel, lá a Rainha dos Céus, ela tem todas as suas formas e aparências expostas lá nas paredes. Alguém já esteve lá? Já viu, né? Feio, né? Pesado. A Cacupé está lá. Uma daquelas imagens lá, imagens gigantescas, né? Gravuras nas paredes, para tudo quanto é lado lá. As muitas formas de manifestação da Rainha dos Céus espalhadas pelo mundo. E aqui no Paraguai ela é apresentada como Cacupé. E a bendita ainda é celebrada dia 8 de dezembro, logo no meu aniversário. Daí eu venho participar aqui, né? No dia do meu aniversário, esse país aqui está em festa, né? É uma festa pagã, e bem pagã, né? O catolicismo aqui é mais forte do que no Brasil, talvez, não sei como é que é exatamente lá no interior do Nordeste, talvez seja mais parecido com isso, né? Então, assim, é uma nação não alcançada pelo Evangelho. Isso já a enquadra na grande comissão.
Mas o Brasil tem uma questão muito particular com o Paraguai. Nós, na escola, nós podemos já ter esquecido, mas nós vimos um pouco na história a respeito da guerra do Brasil com o Paraguai. Só que aquilo que nós conhecemos da história da guerra Brasil e Paraguai é diferente do que se conta aqui. Você pegar um livro de história brasileiro e você pegar um livro de história do Paraguai, retratando o mesmo evento, o mesmo fato histórico, as histórias são contadas de maneira muito diferentes, né? E sem entrar muito nos detalhes, até porque eu não tenho tanto conhecimento e também não posso dizer que a versão daqui é 100% certa e a nossa é que está errada, né? Acho que tem coisas verdadeiras lá e coisas verdadeiras aqui, nenhuma das duas deve ser perfeita, mas, em resumo, o Brasil trouxe grande mortandade ao Paraguai. O Brasil, ele matou quase todos os homens do Paraguai, os homens adultos, porque na guerra, quando... Não, só estou respirando. Quando o Brasil estava exterminando os homens, né, o Paraguai colocou as crianças e as mulheres para lutar. E os soldados brasileiros não tiveram misericórdia. Não tiveram misericórdia. Executavam a sangue frio, tanto os soldados, os homens, não só os militares, mas os homens, né? Nem lá na Ucrânia, né? Os homens são convocados para a guerra, mesmo que não tenha tido nenhum treinamento militar. O Brasil foi cruel. O Brasil foi cruel. Sem piedade nenhuma, sem piedade nenhuma. Ponta Porã, até perto de Dourados, né? Uma boa parte do território brasileiro não era Brasil. Um pedaço do meu estado não era Brasil, nunca foi Brasil. Um pedaço do meu estado era Paraguai. E o Brasil tomou, a preço de sangue. Uma das áreas mais produtivas do meu estado, né, o sul do meu estado, uma terra muito boa para a agricultura, não era do Brasil, era uma terra do Paraguai. O Paraguai era uma nação que estava prosperando economicamente. E não interessava a coroa britânica a prosperidade do Paraguai à época. Então o Brasil, na verdade, essas geopolíticas, né, ele agiu mais de acordo com o interesse da coroa britânica, que era o império, né, do mundo à época, do que no interesse regional. E o Brasil causou grande dano, muito sangue foi derramado. Gente, dívida de sangue não acaba assim. Dívida de sangue não acaba com um pedido de perdão, um reconhecimento, e muito menos acaba contando a história de uma maneira mentirosa, querendo negar a história, né, que é o que a gente faz. O Brasil nega a história, nega. Sequer reconhece o que fez com o Paraguai. Desculpa aí, gente. Então, o Brasil tem uma dívida com essa nação. O Brasil tem uma dívida. E essa dívida é uma dívida que está sendo paga, está sendo requerida do Brasil, porque o que nós trouxemos aqui foi morte, destruição. Qual é o grande problema do Brasil hoje? Crime organizado. O que move crime organizado? Quais são os dois produtos de crime organizado? Quais são os dois produtos de crime organizado? Droga e arma. O crime organizado traz destruição, traz morte, traz violência e traz destruição de famílias, é ou não é? A droga e as armas trazem destruição, mortandade. O maior problema social do Brasil está relacionado a drogas e armas na mão de pessoas erradas, né? Armas na mão do crime. Por onde entram essas coisas no Brasil? Pelo Paraguai. Então o Brasil trouxe a morte para cá. E a morte volta para o Brasil por aqui. O sangue dos nossos jovens, né, dos pais de família, de pessoas de bem,
a vida dos jovens está sendo destruída. Quando são arregimentados para o crime organizado, né? Existem lugares que eu nem gosto de ir. Tem alguém que é do Rio aqui? Não. Tem ninguém aqui do Rio? Todo mundo escapou. Pois é, o Rio de Janeiro, assim, tem áreas que você simplesmente não pode passar nem por perto. Hã? É outro mundo. Outro mundo. Né? Isso não tem nada a ver com a nossa sociedade e tal. Isso tudo, gente, isso é uma requisição de um preço, né, de uma dívida que nós temos com o Paraguai. Então, nós não estamos envolvidos com a obra aqui exclusivamente por uma visão missionária, mas a visão missionária associada à visão da responsabilidade, da dívida que o Brasil tem com o Paraguai. Nós vamos pagar essa dívida? Eu não vou pagar a dívida. Nós nem vamos devolver as terras para o Paraguai, não tem nenhuma expectativa, esperança a respeito dessas coisas. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Se famílias foram destruídas, se crianças foram mortas, se crianças ficaram órfãs, por que temos tantos problemas sociais aqui no Paraguai? Né? Pode não ser perfeita essa avaliação, mas é tanto abuso infantil, abuso de mulheres. Então, na época da guerra, né, essas coisas aumentaram. Tanto abuso que foi praticado por brasileiros, depois também quando fica desguarnecido, não tem mais uma sociedade organizada, quando acaba a guerra, o mal acaba avançando, prevalecendo, né? Muitas mulheres, poucos homens, e a coisa ficou bagunçada. Então hoje o Paraguai ainda está se restaurando ainda daquilo que sofreu no passado, que nós causamos. Então, não fui eu que fiz, mas eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro do mal que o Brasil fez. E eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, nós olhamos para as crianças, e hoje quando eu vejo as crianças aqui do Paraguai, né? Quando eu vejo o Hugo, agora dia 10 de agosto a gente faz a festa do Dia das Crianças aqui, que é em agosto. Não é em outubro a festa das crianças deles, é em agosto. E daí a gente faz uma festa aí, quantas crianças vêm, Hugo? Mais de 300 crianças. Mais de 300 crianças. E quando a gente vê aquelas crianças de mãos erguidas, adorando e chorando, fala, bom, nós estamos fazendo alguma coisa. Né? Está valendo a pena. Está valendo a pena. Então, assim, não sei o quanto a gente vai fazer, mas aquilo que for possível fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer.